Olá, sou Rafael Campos, diretor técnico da Paraty Brasil BioTMB. Vamos fazer agora o briefing técnico da prova. Briefing técnico da prova de 58 km. Bom, essa prova está com 58 km com 3.400 metros de altimetria acumulada. É uma prova todas as distâncias que nós temos, é aquela que tem a maior quantidade de trilhas e single track ao longo de todo o percurso. Nela vocês terão a oportunidade de chegar até o topo da Pedra da Macela, que está a 1.840 metros de altitude em relação ao nível do mar. A largada de 58 km acontecerá no centro histórico de Paraty e a chegada será também no mesmo local. A largada será no sábado, às 6 horas da manhã. E o tempo limite de prova são de 16 horas e 30 minutos, ou seja, o último atleta tem que cruzar a linha de chegada até a meia-noite e 30 de sábado para domingo. A entrega do kit acontecerá na nossa Expo, ao lado do Centro Histórico, que acontecerá na quinta e na sexta-feira. Das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite você consegue pegar o seu kit, então, quinta e sexta. No sábado, dia da prova, nós não faremos a entrega do kit. E o que é necessário que vocês levem? Um documento com foto e os equipamentos obrigatórios, porque logo após a entrega do kit nós faremos também a checagem de todos os equipamentos obrigatórios para os atletas dos 58 km. O alinhamento para a largada será por ordem de chegada, ou seja, nós não teremos portões de largada para essa prova. Como é que acontece o trecho inicial da largada? O carro madrinha ele vai estar levando os atletas pelo centro histórico da cidade, numa velocidade baixa, numa velocidade controlada, onde não é permitido que os atletas líderes ultrapassem o carro madrinha. Depois que deixar o centro histórico, aí sim o carro madrinha começa a acelerar e é quando vocês conseguem então estar desenvolvendo. E ele vai estar acompanhando vocês até o momento de cruzamento da rodovia. Vocês vão estar cruzando uma rodovia federal, isso vai ser no quilômetro 6. Agentes da Polícia Rodoviária Federal vão estar lá nos apoiando para fazer essa travessia e é obrigatório que vocês atravessem somente no local em que eles sinalizarem. Tem um trecho curto de 600 metros que vocês terão que correr no acostamento da rodovia, mas o cruzamento somente onde for sinalizado. Esse trecho inicial da prova de vocês é semelhante aos atletas dos 108 km que fizeram essa largada no dia anterior. A sinalização de prova dos 50 km estará sendo feita com placas indicativas, com setas que indicam os locais que vocês devem ir. Nós teremos um X indicando os locais que vocês não devem ir. Teremos fitas personalizadas da Paraty BioTMB ao longo do percurso e também teremos refletivos nos trechos finais, ou seja, os últimos 20 km, 100% eles terão fitas refletivas para aqueles que pegarem esse trecho durante a noite vão conseguir estar vendo a sinalização de prova. O trecho inicial e o trecho final, estou falando assim, os 3 km iniciais e os 3 km finais, eles acontecem num trecho dentro da cidade, numa zona que é mais urbanizada. Então, quando forem fazer o cruzamento das ruas, fiquem também sempre atentos, observem, porque apesar de estarem sinalizadas, o trânsito ele estará sendo negociado com o apoio da Força Policial. O tempo limite de prova são de 16 horas e 30 minutos e nós teremos ainda 3 pontos de corte ao longo do percurso. O primeiro ponto de corte ele está no segundo ponto de apoio da prova, que é no Rio Pequeno. Isso estará com 22 km e 600 metros e esse corte será ao meio-dia e 15. Atletas que chegarem após meio-dia e 15 não podem seguir na prova. O segundo ponto de corte ele já estará lá em Cunha, no estado de São Paulo, que é no ponto de apoio Macela Mombora. Isso será no quilômetro 37.900. E o tempo limite para se seguir na prova é de até às 6 horas e 15 da tarde. Lembrando que esse ponto é depois de se atingir o cume. Vocês vão até o cume da Pedra da Macela. Depois que atingir o cume da Pedra da Macela, vocês vão passar pelo ponto de apoio Mombora Macela. E ali é que vocês têm que passar até às 6h15 da tarde para seguirem na prova. E o terceiro e último ponto de corte, antes da linha de chegada, ele fica no ponto de apoio da Cachoeira Sete Quedas, que é no quilômetro 53. O horário limite é às 21 horas e 15 minutos para que vocês cheguem nele e saiam dele antes de serem cortados da prova. Ponto de apoio. Ao longo da prova, vocês terão 5 pontos de apoio, onde nós estaremos ali fornecendo água, refrigerante em alguns deles e snacks em alguns deles. Nem todos os apoios eles são mais abastecidos. O principal deles é o ponto de apoio na Pedra da Macela, ponto de apoio Mombora. Lá vocês terão, além de água, isotônico, refrigerante, terão alimentos para mastigar. Então terão massas, por exemplo. Lembrando que a gente não entrega nenhum copo descartável, nem embalagem descartável.
Então, para beber água, para beber isotônico, para beber Coca-Cola, você tem que estar levando o seu copinho. E se você for querer consumir algum tipo de alimento nesse ponto de apoio, cada atleta tem que levar também a sua tigela. Então, sobre a alimentação nos pontos de apoio, nós teremos o primeiro ponto de apoio, que será no quilômetro 13,5, chamado de ponto de apoio Graúna. O segundo ponto de apoio, ele fica no Rio Pequeno. E depois o próximo ponto de apoio será somente na base da Macela. Tenham bastante atenção nesse trecho, porque o ponto de apoio no Rio Pequeno, ele é um local no meio da trilha, o acesso inclusive para nós, para a organização da prova, para lá é somente por trilhas, então ele é um ponto de apoio que ele é mais simples, ou seja, não teremos uma fartura e uma grande variedade de alimentos. Teremos lá água e alguns snacks que são menores, mais fáceis de se pegar. Então, por exemplo, algumas frutas, amendoim e algumas balinhas. O próximo ponto de apoio, que vocês terão uma variedade maior de alimentos, será somente no topo da Macela. Só que de um ponto de apoio, ou seja, desse do Rio Pequeno até o da Macela, é onde vocês terão ali o trecho mais desafiador da prova, mais difícil, porque vocês terão um ganho de altimetria ali de mais de 1.000 metros. E um trecho com quase 15 quilômetros de um ponto ao outro. Ao longo dessa subida, se estiver um dia quente, vocês passarão por várias nascentes, onde dá para se abastecer com água natural ali. Mas a dica é, antes de começar a subida, já se abasteçam bastante com alimentos, porque ao longo da subida pode acabar se vocês não estiverem devidamente abastecidos até chegar no ponto de apoio da Macela. Lembrando que primeiro vocês batem no topo da Macela a 1.840 metros de altitude em relação ao nível do mar, e aí depois vocês vão descer 300 metros até chegarem no ponto de apoio. Depois desse ponto de apoio Mombora-Macela é que vem o trecho mais difícil da prova, mais desafiador do ponto de vista técnico. Apesar de ser somente descida, é um trecho com descida com muitas pedras. Nós temos ali a antiga Trilha do Ouro, um trecho histórico, onde tem um trecho com pedras, com muito muro, com muita vegetação e que é muito escorregadio. Então, um trecho que vocês estão com mais de 35 km de cansaço acumulado nas pernas, as pernas já não estão respondendo mais a mesma coisa e que, além de ser íngreme, é muito escorregadio. É difícil de descer sem cair. Tá? Geralmente quem tenta descer ali acaba escorregando, porque realmente o piso é muito escorregadio. Então, bastante atenção nesse trecho. Outros dois pontos que merecem atenção para vocês são os trechos em que serão compartilhados, ou seja, uma mesma via em que terão atletas em ambos os sentidos, em sentidos opostos. Então o primeiro trecho vai acontecer no quilômetro 29,5, então por 1 quilômetro vocês estarão subindo e terão atletas que já estarão descendo, tanto atletas dos 100 km, dos 108 km, quanto os líderes da prova também que já estarão voltando por ali. E depois, quando você chegar no quilômetro 31, vocês estarão na base da Macela, é um local que nós temos um posto médico ali, e dali vocês vão até o cume da Macela. Então essa base até o cume é um trecho que está com calçamento, é um trecho que dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina e que vocês irão e voltarão pelo mesmo caminho. Tá? É uma estrada calçada, uma estrada larga, mas que terão atletas em ambos os sentidos, que vai até o cume e depois do cume voltam ali para a base da Macela, onde terá o ponto de apoio. E depois desse ponto de apoio, quando vocês começarem a descer, aí sim vão novamente passar por um trecho compartilhado, ou seja, o mesmo que foi na descida, vocês vão ter 1 quilômetro ali, que é uma trilha que passa a gente indo e voltando. Atletas que tiverem com familiares, acompanhantes que queiram assistir, queiram acompanhar a prova lá direto de Paraty, qual o local que a gente sugere? Vai ser no ponto de apoio da Cachoeira Sete Quedas. Para os atletas é o quilômetro 47 da prova. É um local que é bastante agradável, é um local com piscina natural, com cachoeiras, com queda d'água e que também servem refeições, serve um almoço, serve petiscos lá. Do centro de Paraty até esse ponto são cerca de 30 minutos que vocês vão percorrer por estradas asfaltadas e o final dele por estradas de terra. E aí o ponto de final de atenção dos atletas é quando estiverem para cruzar novamente a rodovia. Na verdade, na chegada da rodovia vocês vão cruzar por baixo de uma ponte, mas vocês terão que correr por um trecho de aproximadamente 1 quilômetro nas margens da rodovia. Então mantenham-se sempre bem à direita da rodovia. E aí o último trecho, os últimos 3 quilômetros de prova, ele é por todo um trecho urbanizado, todo o trecho dentro de cidade. Então quando for fazer cruzamento de ruas, sempre observem, olhem para os lados antes de fazer esse cruzamento. Bom, dica importante para vocês. Essa prova de 58 km, apesar de ser um pouco menor do que a de 108, é uma prova bastante desafiadora, uma prova bastante difícil. Nós teremos uma subida única no Brasil, ou seja, saindo do nível do mar, numa única subida, vocês vão até 1.840 metros de altitude com relação ao nível do mar. E depois a descida é uma descida técnica, uma descida exigente, é uma descida bastante escorregadia. Vocês estarão saindo do ambiente úmido,
talvez quente ali na cidade, e vão até a altitude, um local com clima mais frio. Em alguns momentos talvez seja necessário vocês até estarem utilizando um agasalho. E depois na volta vai estar novamente num clima bastante quente e úmido. Então essa variação térmica é algo que acaba por exigir bastante dos atletas. Então a grande dica é: mantenham-se muito bem hidratados. Vocês vão perder muita água porque o clima é bastante úmido e com isso vocês acabam perdendo mais água. Mantenham muito bem a alimentação e a suplementação na questão dos sais minerais. Não descuidem da comida no trecho que vocês estiverem subindo até a Macera. E no trecho da descida, cuidado nos trechos que são bastante escorregadios. É uma prova dura, uma prova difícil, mas será uma prova inesquecível. Aproveitem cada momento dessa Paratiba UTMB 58 km.